Por que treinar a atenção para se ter mais saúde mental? E o que o mundo VUCA faz com sua atenção? Você sabe o que é o termo mundo VUCA? Bom, neste episódio vamos conversar sobre como o estresse afeta a sua atenção. Eu vou lhe dar informações importantes sobre como a atenção influencia nossas funções cognitivas, o pensar, o planejar, emocionais e comportamentais, as nossas ações que temos no nosso dia a dia. E por que é tão importante saber proteger e cuidar da nossa atenção, um recurso cerebral fundamental para o nosso bem-estar e nossa sobrevivência e muito almejado pelas mídias sociais na atualidade. Meu nome é Átila Campos, eu sou diretor do CC Mind, Centro Cearense de Mindfulness, e vamos conversar sobre atenção, mindfulness e saúde mental. Eu queria começar contando um caso da Joana. Joana é uma gerente de recursos humanos de uma grande corporação. Ela tem 32 anos, é separada, 2 filhos pequenos e lidera uma equipe de 12 pessoas no seu departamento. Ela se sente estressada com a quantidade de demanda que tem diariamente, principalmente por gerenciar pessoas, que é uma equipe, e ter filhos. Ela tem muita dificuldade em delegar e tem de resolver problemas em cenários VUCA. Bom, vimos que o dilema da Joana acontece com muitas mulheres na atualidade, que é a sobreposição de papéis. Isso afeta muito a saúde mental de todos e de todas. Mas o que eu quero destacar aqui para você é o que quer dizer cenários VUCA. Talvez é o que chame mais a atenção esse termo dentro desse case que eu trouxe aqui da Joana. O que é que isso significa? E o que é que o cenário VUCA, ou termo VUCA, tem a ver com a atenção da Joana e também com a sua atenção? VUCA é um acrônimo para V, volatilidade, U, incerteza, uncertainty, C, complexidade e a ambiguidade. Essas são palavras-chave das relações no mundo atual, globalizado e sedento por transformação digital e ainda mais repleto de desafios. VUCA é um termo de origem inglesa que aborda 4 principais elementos, como eu falei anteriormente. A volatilidade, as coisas são voláteis, elas acontecem e desaparecem num piscar de olhos. A incerteza, e o nosso cérebro não sabe lidar com incertezas. A complexidade, eu não resolvo algo apenas colocando um ponto de vista inflexível e rígido. E a ambiguidade, se eu resolvo de uma forma, mas gera uma ambiguidade, e como é que eu resolvo isso, com essa contradição? Bom, a origem desse termo nos remete a um passado não muito distante, ao momento pós-Guerra Fria, ou seja, no começo da década de 1990. Na realidade, um pouco distante, sim. O US Army War College foi o responsável por criar e usar o termo para explicar os cenários que estavam em constante mudança na época. Isso no começo da década de 1990. O objetivo principal era dar uma definição para um momento de intensas transformações da época, que traziam à tona alguns desafios, tanto pessoais quanto profissionais, que eram diferentes dos já conhecidos. Desafios também no mundo militar. Portanto, era necessário um novo tipo de organização e abordagem aos problemas novos que eram demandados, para que se pudesse encontrar ferramentas e métodos necessários para enfrentar um ambiente extremamente desafiador, incerto e caótico. Na atualidade, os cenários VUCA passam desde as mudanças geopolíticas e econômicas devido às guerras e à formação de novos blocos de parcerias comerciais multinacionais, até a transformação digital intensa, mudanças climáticas severas que afetam diretamente as nossas relações com o ambiente que nos circunda. As pessoas, em nível individual e coletivo, elas também são afetadas diretamente por esses momentos de transformações intensas e absolutamente disruptivas.
Isso se traduz em muitos desafios pessoais, geralmente carregados de estresse, e uma alta demanda de energia e comprometimento que a pessoa tem, ou que as organizações têm, podem degradar rapidamente um de nossos sistemas cerebrais mais poderosos e influentes, a nossa atenção. Por exemplo, vamos voltar aqui ao caso de Joana. Joana enfrenta, então, um cenário VUCA toda vez que tenta equilibrar as demandas da sua equipe de trabalho com as de casa. Falando especificamente do trabalho, um desafio VUCA pode ser este. Joana está com dificuldades para treinar sua equipe devido a mudanças constantes nos projetos que ela está à frente, ela e sua equipe, devido às novas regras da empresa e dos clientes. Esse, dentro da conceituação de VUCA, é um elemento de ambiguidade. Geralmente, nesse trecho, as coisas são meio confusas. Ela não tem certeza de quanto dinheiro e recursos tem disponível, e seus gestores e clientes muitas vezes não deixam claro o que é mais importante. Aí é um elemento de incerteza. Está tudo um pouco bagunçado. Além disso, a comunicação truncada entre os diferentes setores da empresa e as mudanças na economia tornam as coisas ainda mais difíceis para ela, principalmente com relação à sua equipe. Lembra que Joana não sabe delegar? Isso é um elemento de complexidade. Está tudo meio complicado, a comunicação truncada, e é volátil porque está sempre sujeito a mudanças. Isso faz com que o trabalho com sua equipe seja bem desafiador, gerando muito estresse mental e emocional e deteriorando a sua atenção. Esta situação em especial, que narrei para você acima, mostra que a sua experiência interna também é influenciada pelas situações externas, ou seja, pelos cenários VUCA. O contrário também é verdadeiro. As situações externas são influenciadas pela sua experiência interna. Você vai olhar para a situação externa de acordo com as lentes da percepção que você coloca. Com relação a Joana, então, nesse sentido, a sua vida pessoal também é afetada. Isso porque tudo pode ser somado à sua necessidade de ser uma boa mãe, tendo sempre que dividir o tempo entre trabalho e criação dos filhos. Uma mente no piloto automático, caracterizada pela autocrítica e o perfeccionismo, que é o modo mental que está influenciando as decisões de Joana e a percepção de Joana nesse momento em que ela está. Se quisermos generalizar um pouco, podemos dizer que a maioria dos nossos desafios diários podem ser classificados como cenários VUCA. Você sabia disso? Já que nossa vida ela é pautada em essência pela impermanência, uma característica central do mundo VUCA. Todos esses eventos, então, eles influenciam as nossas capacidades cognitivas de pensar, de planejar, de avaliar, e não é para melhor. Ela depaupera as nossas capacidades cognitivas. Se você tem se sentido, então, sobrecarregado ou sem foco, se você lutou para permanecer em uma tarefa que está executando no trabalho, por exemplo, ou em casa, ou foi pego de surpresa por alguma emoção, uma raiva, uma tristeza, porque estava preocupada com o futuro, assim como Joana, então não se preocupe. Um ponto fundamental que o mundo VUCA provoca em todos nós é lidar com a incerteza. Lembra? Incerteza no VUCA? Talvez um dos principais elementos que afetem a nossa experiência interna e a nossa saúde mental como consequência é lidar sempre com incertezas. Isso gera muita ansiedade, pois ficamos sempre em estado de alerta e tensão para o que está por vir. O nosso cérebro ele foi concebido evolutivamente para nos deixar seguros e protegidos, ou seja, nos pôr sempre em situações onde a certeza dá a palavra final, onde a certeza prevalece. Você certamente não está sozinho nessa e agora reconhece o que o mundo VUCA provoca em seu funcionamento mental. Provoca estresse e ansiedade.
Então, que cenários VUCA você vive no seu dia a dia? Como estas situações afetam a sua atenção e a sua saúde mental? Coloca aqui nos comentários. No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre como o nosso cérebro reage a todos esses estímulos dos eventos VUCA. Aguardo você lá.